A paz do Senhor, amados, a paz. Sintam-se todos cumprimentados e sejam bem-vindos no meu canal para nós lançar mais um vídeo. E dizer que hoje trago um tema muito importante, um tema muito interessante, um tema na qual muitos me pediram para eu poder fazer, que é como que é a juventude nos dias atuais, ou o que o jovem está fazendo nos dias atuais. Então, esse é um tema que eu trago para vocês, a vida da juventude. Fique ligado até o final do vídeo, que é um tema de muito ensinamento, um tema que você vai sair cheio também da palavra de Deus e cheio também da presença, porque é um tema mesmo extraordinário. Porque nós, dentro lá do tema, nós vamos ver o seguinte: porque a vida da juventude nos dias atuais, nós nos deparamos com muitas coisas. Tem lá o vício. Então, este tema, este vídeo é de vos explicar como você poder sair do vício em que você está, o que você deve fazer para você estar cada dia se aproximar mais da presença de Deus, quais são os qual é o benefício de um jovem estar na presença de Deus. Então esse é um tema que também eu vos trago. Antes de mais nada, vou pedir que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. É para você poder receber todos os vídeos que eu vou estar a lançar. O YouTube vai estar a te notificar em cada vídeo que eu vou estar aqui a lançar para ti. Dizer que a vida da juventude nos dias atuais em que nós nos encontramos é muito difícil. É muito difícil porque ao longo desta ministração, ao longo deste vídeo, eu vou lhe dizer os porquês. Antes de mais nada, vou pedir ao amado, se você tem sua Bíblia aí por perto, para poder abrir a sua Bíblia, porque nós vamos meditar na palavra agora. Abra aí Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Vamos ler o único versículo apenas, porque nós bem sabemos que aqui em Moçambique, né? Para encontrar recursos para nós estar toda hora estando no YouTube, não é muito fácil não. Então, vou proceder a uma leitura e vou pregar em poucos minutos. Já vi. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. O cabeçalho diz: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem aos anos dos quais venha a dizer: não tenho dele contentamento. Aleluia! Fique à vontade, feche a sua Bíblia e nós vamos proceder à ministração no dia de hoje. Dizer que este livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Nós sabemos quem é Salomão. Salomão foi filho de Davi. Nós também conhecemos Davi, foi um grande homem que adorava a Deus de uma forma espetacular. Só que nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui neste livro de Salomão. A Bíblia nos fala que Salomão, ele foi dado o cargo de rei muito jovem. Ele foi dado o cargo como rei, ele muito novo ainda. E aqui nós observamos uma linguagem sobre mocidade. Mocidade quer dizer juventude. Então nós vamos observar que Salomão ele foi coroado como rei muito jovem. Então, a Bíblia também nos retrata que Salomão era um homem que obedecia a Deus. Era um homem que andava nos passos que Deus queria para ele andar. Era um homem que era extraordinário, que fazia o que a Bíblia diz. Então, vamos ver aqui também que o próprio Salomão, já que ele foi coroado rei muito jovem, já que ele foi dado esse cargo como rei para liderar o povo muito jovem, ele disse assim para Deus. Ele, um certo dia, se aproxima da presença de Deus e ele diz: meu pai, como o Senhor bem sabe que eu me tornei muito jovem ainda, então peço, aleluia, aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui, que Deus, como gostava muito de Salomão, e ele gostava das obras que Salomão praticava quando ele era jovem. Assim que o Salomão se tornou rei, Deus lhe deu uma proposta. Deus lhe fez uma pergunta. E a pergunta muito simples que Deus fez para Salomão é essa: Salomão, o que você quer que eu faça para ti? Me peça uma coisa. Me peça algo para eu poder te dar. Então,
Com essas palavras nós podemos entender o seguinte, que quando você obedece a Deus, que quando você segue a Deus, segue o que Deus diz para a sua vida, o próprio Deus, ele chega até você e te pergunta: meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? Me peça algo para eu poder te dar. Não é preciso você se aproximar a Deus e pedir diretamente, não. Deus, como Deus, ele vai até você. Deus, como Deus, ele vai se aproximar até você. E ele mesmo, Deus, vai falar o que você quer para ele poder fazer para a sua vida. Aleluia. O segredo para que você possa receber algo na parte de Deus é somente a obediência. O segredo para você estar a ter muitas coisas, a grandes coisas, a sofrer na sua vida, é obediência a Deus, é obediência o que Deus diz, é obediência à palavra de Deus. Esse é o único segredo. E nós vamos ver que Salomão, como ele obedecia a Deus, Salomão, como é que ele se entregava para as coisas de Deus, Deus se aproximou, Deus disse para ele: o que você quer para eu fazer para a sua vida? E Salomão, como alguém muito obediente, como alguém que ele refletia e viu que na juventude em que ele estava, como ele se tornou rei, ele viu que sem a capacidade, sem a sabedoria, ele não podia conseguir dirigir o povo como é que Deus queria. Então ele pediu algo para Deus. O que ele pediu? Salomão pediu a sabedoria. Aleluia. Então uma coisa que me dá a entender, uma coisa que me faz refletir é o seguinte, que quando você obedece a Deus, quando você segue o que Deus diz para a sua vida, e quando chega até esse nível de Deus perguntar para si o que você quer, saiba dar uma boa resposta. Nós queremos muita coisa, mas você tem que saber dizer para Deus o que realmente você precisa. Aleluia. O que você realmente precisa? Salomão queria muitas coisas, mas ele precisava de sabedoria para poder dirigir o povo. Então, eu já estou entrando aqui neste meu tema, a vida da juventude nos dias atuais. Então, como eu bem disse que Salomão era um homem que obedecia a Deus e se tornou rei muito cedo, e ele pediu sabedoria para Deus ainda jovem. O que isso quer dizer? Eu estou a falar o seguinte para amado, que é na fase da juventude em que o homem faz uma escolha. É na fase da juventude em que o homem decide o que quer ser no amanhã. É na fase da juventude em que o homem ele faz os seus planos para o futuro. Veja só, se nós estamos numa faculdade, se você for a ver, a maioria dos que estão na faculdade são jovens. Por que são jovens que estão na faculdade? São jovens porque eles decidiram que eu tenho que fazer isto. Isso só se decide na juventude. Porque existe um nível de escolaridade, né? Existe a primeira que é para criança, até lá, o nível secundário. Mas quando você chega no ensino pré-universitário, ou você chega na universidade, ou nível médio, você vai ver que todos que estão lá são jovens. Só para te fazer entender que na fase da juventude é a fase em que o homem escolhe o que quer ser no futuro. O homem escolhe o que quer ser da vida. O que ele quer ser na vida, quais são os planos que ele deve alcançar na vida. Se escolhe a partir daqui, desta fase da juventude. Então Deus está nos dizendo uma palavra muito importante, que você deve lembrar do seu Criador enquanto você é jovem. Você deve lembrar de Deus, você deve obedecer a Deus enquanto ainda é jovem, porque há de chegar os dias que você vai estar velho. As coisas que você queria fazer antes da juventude, você não vai ter a capacidade de você fazer. Então nosso mestre, nosso Deus já fala que nós devemos lembrar a Deus nesta fase da juventude, que nós devemos seguir ainda mais a Deus, devemos obedecer o que Deus diz nesta fase. E há de chegar uma certa fase, um certo nível de fé em que Deus vai nos falar o que Ele quer, o que você quer para Ele fazer na sua vida. Mas a base de tudo está aqui, na fase da juventude. Então eu bem disse assim, que nesta fase, por exemplo, na fase também em que eu estou, na fase de juventude em que eu estou a entrar, é necessário você estar diariamente a refletir, é necessário você estar diariamente a meditar na palavra de Deus. Os pontos-chave são esses. Para você poder sair do vício em que você está, para você estar diariamente na presença de Deus, você fazer a vontade de Deus, os segredos são esses.
Obedeça o que Deus diz, obedeça o que Deus fala. O que Deus fala? A partir em intermédio da Bíblia. Obedeça o que Deus diz a partir da Bíblia. Obedeça os caminhos que Deus quer que você entre. Um dos segredos é esse, obediência. Para você ser algo, para você ser alguém de sucesso, ou para você chegar a um nível muito alto de fé, é necessário você obedecer a Deus. Para você sair do vício em que você está agora, o ponto número 1 é esse: obedeça o que Deus diz. Quando você lê a palavra diariamente, quando você medita a palavra diariamente, você vai ver que cada vez mais você vai estar a se aproximar com a presença de Deus. Obedeça o que Deus diz. Ponto número 1 é este: para você poder sair do vício em que você está, para você poder alcançar grandes coisas, obediência. Obedeça a Deus. Ponto número 2, medite diariamente na palavra de Deus. Não pode ficar muito tempo afastado da presença de Deus. Você tem que lutar, porque a luta é diária. Porque a Bíblia diz que diabo, o vosso inimigo, anda em redor, buscar a quem devorar. Então, se você está diariamente também porque todo dia você está numa peleja. Ou é Deus ou é Satanás que ganha. Então, para você ganhar a Satanás, você tem que estar a obedecer a Deus diariamente. Você tem que estar a meditar a palavra de Deus diariamente, para que você possa vencer neste vício, para que você possa vencer nesta luta. Porque o objetivo do inimigo é levar a maior parte das pessoas que estão aqui na terra para o inferno. O objetivo do inimigo é poder levar muitas almas para ir com ele lá no inferno. Então o ponto-chave é este: obedeça o que Deus diz, obedeça a palavra de Deus, para você poder ganhar o inimigo. Obedeça. Aleluia. Nós estamos aí na reta final dessa ministração, porque não posso levar muito tempo assim, né? Então é isso. Obedeça o que Deus diz. Siga. E você vai chegar a um nível de fé em que Deus vai te falar em que Deus vai falar. Peça algo para poder te dar. Obedeça a Deus. E só para você ver, a vida da juventude nos dias atuais é essa. É só curtição. Amanheceu. Não se preocupa em coisas de Deus. A juventude no mundo, neste caso, só falar o que os jovens do mundo fazem, o que os jovens do mundo praticam. É isso. Acordou, não quer saber de Deus. Apenas acordou. Num dia, ele quer ir lá no mundo. Ele quer fazer as coisas que o mundo faz. O que é? Quer ir prostituir. Os jovens do mundo são... As obras dos jovens do mundo são essas que eu estou a falar agora. Ele quer prostituir. Ele quer entrar na vida de bebedice. Quer beber. Ele quer aprovar. Por exemplo, ele quer fumar. São as obras dos jovens que praticam hoje do mundo. E é nesta fase em que o jovem se perde na vida. É nesta fase em que o jovem se perde. Por quê? Porque ele não sabe fazer a boa escolha. Porque ele não sabe escolher a coisa correta para a sua vida. Ele quer seguir o que o outro faz do mundo. Ele quer seguir nessa vida, nessa má conduta. De entrar na vida do mundo. Fazer as coisas que não agradam a Deus. O jovem ele quer beber. O jovem ele quer fumar. O jovem ele quer prostituir. Quer fazer coisas que não têm nada a ver com Deus. Enquanto que o jovem que segue a palavra de Deus, o jovem que se inteira na Bíblia, é aquele que quando amanhece ele quer procurar mais se aproximar da presença de Deus. Ele quer mais se achegar na face de Deus. E uma coisa muito interessante que Deus alerta é o seguinte: se Deus diz que isto é errado, isto é pecado, não é porque... Se Deus diz que isto é errado, é porque Ele vê que quando você pratica aquela obra, aquilo aí vai te levar a uma destruição. Aquilo vai prejudicar a você mesmo. Porque fumar prejudica a sua própria saúde. Prostituir, você abusa do seu próprio corpo. Beber, você prejudica a si mesmo. Então, quando Deus diz que isto é errado, porque Ele sabe dizer que aquilo vai prejudicar a você mesmo. Aleluia. Então, a vida da juventude é esta, meu irmão. Jovens, saibam obedecer a Deus. Saibam ter uma boa escolha. Saibam escolher as coisas que vão construir o seu amanhã. Porque a batalha é esta: como é que você deve construir o seu amanhã. Saiba fazer as coisas que vão beneficiar a você no futuro.
futuro. Porque há de chegar na fase da velhice em que você vai falar: se eu soubesse naquele tempo que eu era jovem, deveria fazer coisa X. Então, saiba escolher uma boa decisão agora, para que você possa chegar numa fase em que você reflete e fala que sim, Senhor, eu fiz uma boa escolha enquanto eu fui jovem. Eu fiz uma boa escolha enquanto eu estava ainda na vida da juventude. Ainda saiba escolher. Saiba fazer uma boa escolha, amado. Escolha seguir o caminho de Deus. Escolha obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Escolha obedecer a palavra de Deus. Então, esse é um dos temas que eu estava a trazer para si. Já sei? É um dos temas que eu estava a trazer para si. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E escreva aí nos comentários a sugestão dos próximos temas para eu poder trazer. Porque eu quero trazer a realidade de nós agora, a realidade dos dias atuais. Eu quero trazer essa realidade para você. Então comente aí sobre os próximos temas que é para eu poder trazer para si. Comente. E que deixe que Deus possa fazer grandes coisas sobre a sua vida. Deus que possa te abençoar mais e mais vezes. Eu vou cessar agora. Fique na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.